Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E eu gostaria hoje de fazer uma colocação que será o tema desse vídeo. O governo Bolsonaro não é incompetente. Gostaria de falar sobre isso, mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva, dê like, participe e compartilhe. Sobretudo se você entende a importância da fundação desse canal. Esse canal tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. É importante que o professor esteja no debate. Falando só de educação? Não. Falando de vários temas, inclusive da área dele. É importante a valorização social do magistério, que o professor tenha uma formação continuada, adequada, quiçá no exterior. É isso aí. Para que a gente valorize essa pessoa, esse indivíduo, esse cidadão fundamental na nossa formação. Essa grande multidão passa pela escola pública e essa grande multidão pode ser socialmente valorizada se a pessoa que transmite a ela o conhecimento formal também for valorizada, que é o professor. Então, o objetivo número 1 desse canal é esse: a valorização social do magistério. É importante inundar a sociedade com a nossa narrativa, reverberando a narrativa do professor por toda a sociedade. É importante também, a importância número 2 desse canal é combater o pensamento binário. O pensamento binário tem alguns vícios. Ele vive de boatos de redes sociais. Eu achei engraçado a doutora apelidada de Capitã Cloroquina, quando estava hoje depondo na CPI, e ela falando dos estudos a respeito do tratamento precoce. Há estudos, mas com pouca citação. Quando a gente faz uma monografia, por exemplo, de conclusão de curso, a primeira coisa que é exigido da gente é que a gente faça citações, que a gente cite os documentos a contento para que a gente tenha a nossa formação. E eu percebo isso às vezes desse pensamento binário que vai desde o curioso de WhatsApp até as pessoas que estão no governo. Há estudos, mas que estudos? De quem? É igual a questão dessas teorias da conspiração. Tem um comunismo cultural querendo dar um golpe, o globalismo. Quem é? Quem faz isso? Onde eles se reúnem? Quais são os documentos? Não sei. Há um globalismo. Então, o pensamento binário tem esses vícios também. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. E não se esqueçam, Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. O governo Bolsonaro não é incompetente. Aí alguém diria assim, mas como um governo como o do Bolsonaro não é incompetente? Eu acho que é um tanto quanto de desrespeito ao próprio incompetente chamar um governo dessa natureza de incompetente. É como se nós estivéssemos desrespeitando os incompetentes. Porque ser incompetente, ser inapetente, não é um problema ético. Não é um problema moral. Uma pessoa pode achar e ter a certeza até absoluta que ela tem certas habilidades e vai se envolver com aquilo, e de repente ela não tem, por ser incompetente, mas tem boa vontade, é moralmente bem intencionada, é eticamente bem intencionada. Então,
chamar o governo Bolsonaro de um governo incompetente é simplesmente desrespeitar a pessoa dos incompetentes. Porque o incompetente não tem culpa de ser incompetente. Então, para falar do governo Bolsonaro, a gente tem que falar em uma outra ordem, que não é apenas a incompetência. A incompetência, sim, mas nós conhecemos várias incompetências na história do Brasil. Para afirmar o regime, o governo militar colocou o Brasil numa rota de endividamento que foi prejudicial à nossa política, foi prejudicial, sobretudo, à nossa economia. Ficamos de joelhos aos pés do FMI na época. Isso é uma incompetência. Durante o governo Lula, por mais que tenhamos tido avanços sociais, apostamos demasiadamente nas commodities, não flexibilizamos, diversificamos nosso parque industrial, não fomos aos nossos problemas de base, a educação básica, investimos muito mais no pobre ir para a faculdade, mas não investimos devidamente na educação de base. Então houve também incompetências. Mas ser incompetente não é necessariamente um problema ético e um problema moral. Eu vou então passar para uma outra categoria que eu acho que está mais adequada a esse governo. Esse governo, ele é lambão. Ele faz lambança em cima de lambança, lambança em cima de lambanças. Mas também precisamos respeitar os lambões. A lambança não é um problema ético, a lambança não é um problema moral. Então, quem não fez algumas lambanças na vida? Eu fiz várias lambanças na vida. Então, lambança é uma coisa, é uma palavra pejorativa, mas, a gente faz, mesmo nesses termos pejorativos, a gente faz coisas e fez coisas na vida parecidas com uma lambança. Mas onde encontrar, então, o problema desse governo? Nós só temos um caminho, a princípio e a priori, que não é a incompetência, que não é o seu lado pejorativo, que é a lambança, mas é um problema ético, é um problema moral. E eu gosto muito, eu tenho me interessado muito em saber, eu tenho procurado muito organizar as palavras. As palavras são importantes. Vivemos num momento onde as palavras parece que não têm mais a mesma importância de antigamente. O sujeito fala uma coisa agora, depois ele fala uma coisa... O sujeito fala uma coisa de manhã, fala outra coisa à tarde, na manhã seguinte ele fala uma terceira coisa e diz que não tem contradições no que ele falou. Simplesmente ele vai jogando essas coisas na rede, a sua grey de fanáticos vai ajudando a ele a dar desculpas em cima de desculpas, mesmo que o sujeito político tenha falado várias coisas contraditórias. Então as palavras vão perdendo o seu sentido cultual. É importante voltarmos a cultuar as palavras, voltarmos a cultuar os fatos. O todo-poderoso fato precisa retornar ao seu lugar divino. Então precisamos dessas coisas. Então, o problema desse governo, ele é um problema ético, ele é um problema moral, ele é um problema, às vezes, de falta de noção mesmo. Quando o presidente quis, por exemplo, indicar o filho dele para embaixador nos Estados Unidos, não, porque o meu filho é amigo da família Trump. Nós somos amigos. Só que a relação entre estados não é uma relação entre famílias. Isso não existe mais.
Então, uma falta de noção, uma falta de empatia com o próprio critério republicano da coisa. Então, percebam que o problema ele é muito para além, né? É um problema moral, né? Ministro Pazuello, por exemplo, tem direito de ser incompetente, mas há um deslocamento institucional nas relações entre o governo e seus agentes, seus ministros. Um manda e o outro obedece, é um deslocamento. É um deslocamento institucional de competências. Porque essa afirmação de que um manda e o outro obedece está alocado nas relações institucionais das Forças Armadas, do Exército, onde existem as hierarquias e os subordinados obedecem às ordens de quem está acima. E mesmo assim, não é qualquer coisa que o soldado deve obedecer. Existe um precedente de consciência. Por exemplo, quando ocorreu o nazismo, uma das desculpas dos oficiais, dos soldados que participaram do nazismo é que, não, eu cumpria ordens. Eu simplesmente cumpria ordens. Aí surgiram vozes, como a voz de Sartre, que entendia, por exemplo, que o homem é um ser condenado à liberdade, ou seja, ele tem que decidir. Nós podemos estar presos em uma cela. Segundo Sartre, nós não podemos escapar de decidir nunca. Então, aquelas pessoas, segundo Sartre, decidiram. Então, não foi aceita a desculpa de que aquelas pessoas simplesmente obedeceram à ordem. Surgiram vozes importantes e a voz de Sartre foi fundamental para organizar aquelas relações. Não, vocês cumpriram ordens. Mas uma pessoa que cumpre ordens não deixa de ter níveis de consciência. Então, as pessoas que se envolveram com o nazismo foram cobradas, pagaram pelo que fez, independente de estar cumprindo ordens ou não. Então percebam que são coisas que vão além da incompetência. Incompetência é falta de cultura republicana, é deslocamento institucional das funções de quem é um ministro, fora os problemas éticos e morais. Um manda e o outro obedece. É uma questão que está fora do ambiente democrático e republicano. E só que essa moral das Forças Armadas, ela foi pré-anunciada, ela foi anunciada como uma atitude política coerente. Então, vários problemas surgem nesse governo que vão para além da incompetência, que vão para além da própria lambança, que é a palavra pejorativa que nós identificamos a incompetência. O governo apostou, e o presidente aposta até hoje, na imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho seria deixar a doença largada a si mesma, ou seja, as pessoas continuariam vivendo normalmente, como o presidente falou numa oportunidade, voltem à normalidade. E quando ele falou esse voltem à normalidade, nós já estávamos na casa de mais de 200 mil mortos. Se eu não me engano, 250 mil. Ou seja, para ele ter esse número absurdo de pessoas morrendo é normal. Ou seja, voltem à normalidade, porque todo mundo morre um dia, então deixa a doença a seu bel prazer, que um dia a imunidade de rebanho chegará.
Só que quando nós apostamos na imunidade de rebanho e nós, através dela, através dessa consciência, espalhamos patógeno, nós estamos diante de um problema ético, moral e criminoso. Aí nós já estamos para além da incompetência, para além da lambança, para além da inapetência, para além do deslocamento institucional das atitudes. Ou seja, quando nós pregamos e afirmamos que as pessoas devem viver normalmente espalhando patógenos, nós já estamos diante de algo que pode ser identificado como crime. Porque no nosso Código Penal está previsto que espalhar patógenos deliberadamente é crime. Então, esse governo ele tem um problema para além da inapetência, para além da incompetência, para além da lambança, que é um problema ético e que é um problema moral. E as evidências estão aí. Final de semana, tivemos no Rio de Janeiro uma passeata criminosa. Aquela passeata que ocorreu no Rio de Janeiro foi uma passeata criminosa, cuja intenção era realmente afrontar a sociedade e espalhar patógenos. Afrontar. Houve ilegalidades ali praticadas de forma objetiva. Vamos praticar a ilegalidade? Senhor Pazuello não podia estar ali porque ele é um oficial da ativa. E como oficial da ativa, ele não pode participar de determinados movimentos políticos. E ele esteve ali fazendo isso. Ou seja, os caras praticam a ilegalidade de forma deliberada. Ou seja, eles praticam a corrupção. Só que na cabeça desse pessoal, só há corrupção se você roubar. Se você roubar dinheiro público, se você meter a mão nos cofres públicos, aí você está praticando corrupção. Mas praticar a corrupção é corromper as pessoas. Com certeza, por influência de Jair Bolsonaro, Pazuello foi nessas passeatas. Porque Bolsonaro ele é um ser que corrói, ele corrói, ele mancha, ele suja a alma das pessoas. Ou seja, ele tem uma capacidade invejável de piorar as pessoas. Como eu já disse, senhor Pazuello nem me parece uma pessoa totalmente ignorante quando o assunto é logística, por exemplo. Mas para se relacionar dentro do governo Bolsonaro, você não pode se relacionar a partir do conhecimento, a partir da ciência. Porque Bolsonaro ele é um ser oco, ele é um ser vazio. Como eu falei, se Bolsonaro for no Museu do Louvre, ele vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? Vendo essa porcaria dessa estátua sem braço da Vênus de Milo? Vendo esse quadro dessa mulher horrorosa, dessa tal de Mona Lisa, que eu não sei se é homem, se é mulher, se é traveco. Eu acho que é nesses termos que ele pensaria estando dentro do Museu do Louvre. Não que a pessoa seja obrigada a achar o Museu do Louvre maravilhoso, mas existe um lugar que é o lugar da cultura, o lugar do saber, o lugar formal da cultura e do saber, que é preenchedor de espaços importantes na condição humana. Só que tudo aquilo que floresce, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é saber, o Bolsonaro é contra. Porque ele tem essa capacidade de corroer as pessoas, corroer a alma das pessoas, piorar as pessoas. A gente vê pessoas que há poucos tempos falavam coisas coerentes, mas depois que se aproximaram de Bolsonaro foram piorando. E
Quanto ao Pazuello, agora vou dar uma posição minha. Pazuello penso eu, numa carreira política. Pensa numa carreira política. E para ser deputado estadual, deputado federal, eu acredito que pela trajetória dele na política, ele teria votos para isso. Mas é isso aí. O governo Bolsonaro não é incompetente. O governo Bolsonaro é um governo que flerta com o crime, que flerta com o deslocamento institucional, que flerta com o crime, porque espalhar patógenos através de um montão de pessoas sem máscara, gritando, isso é, segundo o Código Penal, um crime. Então, o governo Bolsonaro não é incompetente, porque temos que respeitar os incompetentes. Não é lambão, temos que respeitar os lambões. Faz deslocamento institucional. Pratica atos que, evidentemente, são criminosos. O problema do governo Bolsonaro é um problema ético e é um problema moral. Ok, galera? Vocês são do coração.